Centro de Cultura e Educação Popular Vila Sono. Curso de alfabetização. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Felipe e sou então um dos professores aqui do nosso projeto de alfabetização. E fiquei responsável no dia de hoje por dar essa aula de número 4. Bom, eu estou bastante feliz por a gente ter chegado até aqui, queria dar os parabéns para quem está fazendo esse curso e dizer que eu estou com muitas expectativas em relação a todo esse processo e essas próximas aulas que a gente vai ter junto nesse nosso processo de alfabetização. Bom, então na aula de hoje, a ideia é a gente trabalhar a questão dos números, quer dizer, o que são os números, qual a importância deles, como utilizá-los e como escrever esses números. A ideia, pessoal, é que essa aula de hoje seja uma aula de referência em relação a essa questão dos números. O que isso quer dizer? Que ao longo de todo o nosso curso de alfabetização, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre como escrever algum número, sobre como utilizar algum número, vocês possam retornar a essa aula de número 4, né, com o auxílio do tutor ou da tutora que estará acompanhando vocês, para relembrar alguns elementos sobre os números e assim dar sequência nessa alfabetização. Bom pessoal, então para a gente começar, o que são, afinal de contas, os números? Bom, os números são símbolos que retratam a quantidade de determinados objetos, como por exemplo, quantas frutas a gente tem em cima da mesa. Por exemplo, nós temos 4 ou 5 frutas em cima da mesa. Quantos livros nós temos na estante, nós temos 10 ou 20 livros na estante, quantos carros tem em determinada garagem, enfim, diversas formas de expressar quantidades de objetos que compõem o nosso dia a dia. Bom, a gente vai ter também contato com os números em diversas atividades que a gente faz no nosso cotidiano. Vamos pensar junto aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente vai ao supermercado, o preço de determinado produto é quantificado a partir de um número. Por exemplo, um saco de arroz que custa, sei lá, R$5. Ou um saco de feijão que custa R$10. Só para citar alguns exemplos. Então vejam como os números são utilizados para descrever esses preços. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente vai pegar um ônibus. A gente vai pegar o ônibus de número 550, por exemplo. Os números também são utilizados para a gente pensar peso, por exemplo. Quantos quilos a gente pesa? Ou quantos quilos pesa determinado objeto? Enfim, diversos elementos para os quais a gente utiliza os números no nosso dia a dia. Por exemplo, também para pensar o número da nossa casa, o número da nossa rua, quantos habitantes moram na nossa cidade, enfim, diversos elementos que a gente utiliza a numeração no dia a dia para descrever melhor. Bom pessoal, então, se os números são símbolos que a gente usa para informar a quantidade de determinado objeto, como vocês podem ver aqui, eu tenho um livro na minha mão, que é um livro inclusive super interessante, um livro do Paulo Freire, chamado Pedagogia da Autonomia, que é um livro que fala um pouco do que a gente está fazendo aqui, esse processo de ensino, aprendizagem, né? No nosso caso aqui da alfabetização, e de como isso é um constante processo de aprender e de ensinar ao mesmo tempo, né? Bom, mas como vocês podem ver, eu tenho um livro na minha mão. Não é 2, não é 3, não é 5, é um livro. Bom, então como que eu faço para informar essa quantidade utilizando o número? Vamos fazer junto aqui no quadro para ver como é que fica? Bom, então o número 1 a gente vai escrever da seguinte forma. 1. Aqui está o número que informa essa quantidade de um objeto. Como que a gente escreve então utilizando letras esse número? É uma palavrinha bem curta, de 2 letras apenas. Então, como vocês podem ver, uma palavra bem curta, somente de um som. O símbolo do 1 e o número 1 escrito.
Bom pessoal, então agora eu guardei o livro novamente na estante e peguei um outro objeto para mostrar para vocês, que é uma caneta, certo? Bom, como vocês podem ver novamente então, não são 2 canetas, 3 canetas ou 5 canetas, é somente uma caneta que eu tenho aqui na mão. Mas qual que é a diferença desse exemplo em relação ao exemplo que a gente trabalhou antes? Um livro e uma caneta. Bom, gente, como vocês podem perceber, a gente não fala caneta, a gente fala uma caneta. Assim, por exemplo, como a gente não fala árvore, mas uma árvore. Ou, por exemplo, como a gente não fala mulher, mas sim uma mulher. Então, nesse caso da caneta, a gente também vai falar uma caneta. Bom, vamos ver como é que fica então a escrita desse número dessa forma, uma caneta? Bom, o símbolo do número 1 vai ser o mesmo, não vai mudar nada. Vamos escrever novamente aqui no quadro então. Vai ser o símbolo do número 1, certo? Da mesma forma que a gente havia escrevido anteriormente. Bom, escrevendo então essa palavra, a gente vai ter uma palavrinha de 2 sons, certo? Uma. Aqui o número 1, o uma, e escrito com letras uma. Bom pessoal, mas se a gente tiver então uma quantidade maior do que um objeto, como que eu faço para informar esse número? Eu estive olhando aqui e eu vi que na verdade eu não tenho só um livro, mas na verdade eu tenho 2 livros. Como que eu faço para informar esse número 2? Vamos escrever junto aqui no quadro para ver como fica? Bom, primeiro vamos escrever então o símbolo do número 2. Aqui nós temos então o símbolo do número 2, que escrito por extenso vai ficar da seguinte forma. Como vocês podem ver então, é uma palavrinha com 2 sons, certo? Dois. O símbolo do número 2 e o número 2 escrito por extenso. Dois. Bom pessoal, mas eu estive observando aqui e eu percebi que na verdade eu também não tenho só uma caneta, mas na verdade eu tenho 2 canetas, como vocês podem ver aqui, certo? Mas percebam também que a gente não fala 2 canetas, mas sim 2 canetas, certo? Vamos escrever aqui no quadro junto então para ver como que fica? Bom, primeiro em relação ao símbolo do número, vai ser da mesma forma, né? 2 e escrito por extenso vai ficar da seguinte forma. Como vocês podem perceber, então, é uma palavrinha formada por 2 sons. Duas. 2 canetas. Bom, pessoal, mas até aqui, então, a gente trabalhou com 2 números, certo? Com o número 1 e com o número 2. Mas como que eu faço para informar uma quantidade maior de objetos? Se eu tiver mais do que 1 e mais do que 2 objetos. É isso que a gente vai ver agora nessa parte final da nossa aula, onde a gente vai percorrer do número 3 até o número 10. Bom pessoal, então para a gente pensar junto essa questão dos números e das quantidades, para além do número 1 e para além do número 2, eu trouxe aqui para vocês um instrumento que é bastante visto nas salas de aula, né? Que a gente utiliza para escrever nos quadros, né? Que é um instrumento que eu estava utilizando até agora há pouco para escrever com vocês no quadro, que é o giz, né? Bom, então eu queria pensar junto com vocês a questão das quantidades e dos números a partir desse exemplo, né? Bom, então eu vou tirar aqui e vou colocar aqui uma quantidade de 3 giz. 1, 2, 3, certo? São 3 bastões de giz. Como é que a gente faz para escrever esse número, gente? Ó, aqui está o símbolo do 3, né? 3, e aqui a sua escrita. 3. Podem perceber que é uma palavra composta apenas por um som, né?
3. Bom, mas se a gente pegasse a esses 3 giz e colocássemos mais um, quantos giz a gente teria? Vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, certo? Como é que a gente faz para apresentar esse número 4, então? Desta forma. Aqui, então, nós temos o símbolo do número 4, certo? E aqui, ele escrito por extenso. Vamos ler junto, então? 4. Como vocês podem ver, então, é uma palavra formada por 2 sons. 4. Certo? Muito bem. Mas se nós pegássemos, então, e adicionássemos mais um giz, com quantos giz a gente ficaria? Vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Esse número aqui. Então, aqui nós temos o símbolo do 5, né? Número 5. E aqui a palavra escrita por inteiro. Vamos ler junto, então, para ver como é que fica? 5. Vocês podem perceber que, mais uma vez, é uma palavra formada por 2 sons. 5. Bom, mas se a gente pegar a esse 5 e colocar mais um giz aqui, com quantos giz a gente fica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é esse número aqui, número 6, que se escreve da seguinte forma: seis. 6. Seis. Como vocês podem ver, mais uma vez uma palavrinha então formada por 2 sons. Se a gente colocar então mais um giz aqui, com quantos giz a gente ficaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Muito bem. Esse número aqui, o símbolo do número 7 e a palavra escrita por extenso. 7. Uma palavra de 2 sons. 7. 7. Se a gente então pegar e adicionar mais um giz aqui, com quantos giz a gente vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é esse número aqui. Número 8, escrito por extenso. O-I-To. Uma palavra formada por 3 sons. Vocês concordam comigo? Ó, O-I-To. Uma palavra de 3 sons. Muito bem. Se a gente então adicionar mais um giz aqui, a gente ficaria então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bastões de giz. Que é esse número aqui. Número 9, escrito por extenso. 9. Uma palavra formada por 2 sons. 9. Por fim, se a gente inserir mais um giz aqui, a gente ficaria então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bastões de giz. Que é esse número aqui. Número 10, escrito por extenso. 10. Como vocês podem ver, uma palavra formada por um único som. 10. Exercícios. Bom, pessoal, então para finalizar a nossa aula de hoje, eu proponho a realização de um pequeno exercício que vocês podem fazer com a ajuda do tutor ou da tutora que vai estar acompanhando vocês ao longo dessas aulas. Bom, eu proponho que vocês exercitem no caderno de vocês a escrita dos números que a gente viu na aula de hoje. Então, escrever o símbolozinho que retrata cada um dos números, de 1 a 10. Vocês podem fazer isso 1, 2 ou mais vezes. É importante exercitar para que a gente possa aprender a forma de escrita dos números, pegar mais confiança para ir escrevendo esses números no nosso dia a dia, já que é um tema que vai estar presente em todo o nosso cotidiano. Lembrando também que essa aula de hoje é uma aula de referência para que vocês possam voltar ao longo do curso quando tiver alguma dúvida relacionada à escrita e à utilização desses números. Eu desejo então a vocês uma boa semana e uma boa continuidade do nosso curso de alfabetização. Até a próxima aula!